E fala galera, tudo bem com vocês? Quietinha sem pé na voz aí, I don't know, cara. E no vídeo de hoje vamos falar aí por que ainda você continua pobre e por que você está sendo fracassado em todos os seus objetivos de vida, métodos, processos e entre outras coisas, cara. Se você gostou do vídeo, já comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vamos falar de pelo menos 4 tipos de coisas aí que permanece você na avareza, na pobreza, na falta de dinheiro, quebrado. Então não seja burro, para de fazer essas coisas, essas manias idiotas que nós todos temos, né, cara? Mas a gente precisa observar, olhar para nós mesmos, refletir e falar. Precisamos disso? Então a primeira que vamos falar é o que nós vamos falar? A primeira seria exatamente o status, cara. O status quebra qualquer pessoa. Você não precisa do iPhone 17 porque o seu vizinho comprou. Você não precisa do carro que o seu vizinho trocou do ano. Você não precisa do apartamento novo. Por que eu estou falando isso? Pois bem, você está numa empresa trabalhando numa multinacional aí, uma empresa de nome, geralmente tem pessoas com altos cargos lá dentro, né? E talvez você esteja iniciando o seu processo na empresa, então a sua vida ainda não está totalmente estabelecida, mas o seu chefe, os seus colegas de trabalho com o lançamento novo do iPhone, vai lá e compra o iPhone, se endividam todos, mas você não sabe como é que está a situação daquela pessoa do outro lado, pois você se sente inferiorizado porque o status daquela pessoa mostra que ela tem mais que você. Então você quer acompanhar o status daquela pessoa acompanhando o mesmo ritmo e você não tem condições de ter esse ritmo. Então você vê também as pessoas, o seu chefe trocando de carro, pegando um carro muito mais novo, sendo que o carro dele era um ótimo carro, mas só porque aquele carro ele é um carro elétrico, que talvez a tecnologia nem seja tão boa assim e que não vai durar o tempo que seja necessário, talvez o custo de manutenção desses carros sejam absurdos, talvez não, que são, e acaba se endividando. E você não sabe também disso, mas você vai querer fazer a mesma forma indiretamente para acompanhar o status. E talvez ainda você tenha um filho com a sua esposa, a sua família, e você decida que seu apartamento com dois quartos não seja o suficiente. Então você entra em mais uma dívida para comprar um apartamento de 3 dormitórios para mostrar para todo mundo que você está crescendo e evoluindo, e o status manda nisso. Então isso é um erro falho, porque você precisa somente manter sua vida simples o possível, o cotidiano simples possível para se manter bem economicamente, financeiramente. A segunda coisa que te deixa pobre está relacionado com a primeira, que é a inveja, cara. Sim, a inveja, mesmo que seja a inveja velada, aquela inveja que você acha que você não tem, talvez você não tenha mesmo, mas por causa de querer acompanhar o status da outra pessoa, mostrar status, porque no mundo hoje é o status que determina as pessoas, não a capacidade técnica, a capacidade ideológica, de pensamento lógico, de inteligência e de QI. Não. O que determina o jogo o game é status. Influencers aí que tem muitos seguidores, 10 milhões, 50 milhões, que não tem uma casa, uma mansão, mesmo que seja alugada, e talvez você não saiba disso, não dita tendência. O cara tem que ter uma Porsche, o cara tem que ter uma Ferrari, o cara tem que ter uma casa boa, e talvez você ainda é pequeno e você vai querer copiar os passos do sucesso, mas você tem condições de manter isso? Você fez todos os cálculos embutidos dentro
desses gadgets, eu não consigo falar essa palavra, dessas coisas assim que talvez os impostos embutidos, o IPVA de um carro, o IPTU do apartamento, né? Os impostos do iPhone, os impostos do tênis importado. Cara, você já fez os custos, você vai ter condições de manter esse carro, porque a gasolina para esses carros são exatamente caras, porque gastam mais. Então é um ponto a se considerar, meu rei. Viva dentro do seu limite, não viva no limite dos outros, porque você vai acabar a falência. Você está a um passo, na realidade você está um boleto da falência e talvez você nem saiba disso. A outra forma de você se endividar absurdamente é o que é conveniência. Por que eu falo conveniência? Cara, nos dias atuais, hoje em dia, finais de semana, a grande maioria se dá o luxo de ir ao shopping, almoçar com a sua família. Não estou falando que seja errado, pedir pizza na sua casa, né? Mas isso não tem que ser uma rotina, isso não tem que ser todos os finais de semana, porque hoje em dia em São Paulo uma pizza está as mais baratas em média R$80. Então se são uma casa com 4 pessoas, são 2 pizzas, já vão dar R$160, mas a Coca que está na base de R$15 aí, então dá R$175. Se você fazer isso 4 final de semana, R$175 vezes 4, quanto que dá? Já fez a conta? Já parou para pensar? Um almoço que também não vai ser barato, média R$200 para cima. Então, é a conveniência de você pedir no aplicativo, porque antigamente ninguém pedia no aplicativo, mas a comodidade, a facilidade, a conveniência de você pedir o alimento na porta da sua casa, sabendo que você fazer o mesmo hambúrguer na sua casa, você gastaria R$30, R$35, mas o do McDonald's, o combo, um único combo está R$40, R$50. Talvez essas economias que você tem que começar a prestar atenção em fazer, né? A conveniência mata tudo. E a diversificação, a diversão, que está envolvido com a conveniência. Cara, a pessoa trabalha a semana toda e ela se acha no direito que ela pode se mimar. E mimimei, essa palavra, né? Que ela tem o direito de descansar. Sim, você tem o direito de descansar. Você não tem o direito de gastar o seu dinheiro, tirar o seu dinheiro da sua aposentadoria futura para gastos idiotas, para gastos supérfluos, aquela viagem que você não precisa naquele momento, porque você não tem condições de pagar. Porque você vai num resort que vai pagar aí, se for 3 pessoas aí, Maragogi, entre outros aí, de 6 a 10 mil reais, e tu vai voltar cansado, com dívida, estressado, pensando como vai pagar, porque dessa viagem só o que sobrou para você foi as fotos e as lembranças. Não quer dizer que você não possa viajar, mas você tem que ter os momentos certos para viajar. Pois bem, se você quer viajar, você já sabe que o final do ano vai viajar, porque você não faz um cofrinho, uma caixinha no Itaú, no Nubank, vai colocando lá, aportando o valor que você iria pagar de mensalidade por mês, para quando chegar na data da viagem você pagar à vista e ainda ter o desconto. Então essa questão da diversão, porque você trabalha, você tem o direito de descansar e gastar, você tem o direito de descansar. Mas também, antigamente, nas épocas de 1930 e 1940, as pessoas descansavam jogando baralho, jogando truco, tomando um chá, um café nas suas casas com seus vizinhos. E aqui é uma questão. Talvez o seu vizinho está na sua frente com um carro melhor que o seu, uma casa melhor que a sua, e você está correndo atrás dos mesmos objetivos que o seu vizinho tem. Gera uma concorrência. É uma concorrência que nem o seu vizinho está sabendo que está concorrendo, mas na sua cabeça existe
essa concorrência. Então a gente tem que mudar nossos hábitos internos, nossos pensamentos e começar a melhorar isso aí. Por que eu vou trocar de carro se eu posso consertar um carro? Do que fazer uma dívida? Por que eu vou trocar um aparelho telefone se eu posso consertar ou segurar mais tempo esse celular para não fazer dívida? A não ser que você trabalhe com esse tipo de produto. Você é produtor de conteúdo, você é youtuber, influencer, trabalha com o celular, então é uma ferramenta de trabalho, você tem que substituir. Você é um Uber, ok. Se não, cara, você tem que tentar diminuir ao máximo os custos da sua vida. E por fim, eu acho que a inveja desses aí são das consequências dos 4 atos aí que mais deixa a pessoa quebrada, porque mesmo sendo uma inveja velada, você acaba gastando dinheiro que você não pode, e é o que eu falei. Você está numa guerra contra o seu vizinho, contra o seu chefe, contra qualquer pessoa, que talvez a pessoa da outra parte nem saiba que você pensa dessa forma, e você está se auto-sabotando, tirando aí o seu futuro promissor, a sua aposentadoria, porque as pessoas não pensam da seguinte forma: hoje eu posso pagar, e quando eu tiver 60, 70 anos, será que eu vou poder pagar? Será que o governo vai bancar as minhas contas? Provavelmente não, né, meu rei? Não vai pagar suas contas. E se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para conteúdos mais desse tipo. Comenta aí embaixo, fala do que vocês querem falar aí, que eu falo do que vocês querem que eu fale para vocês. Eu falo assim mesmo, dessa forma aí. Esses vídeos não tem muita edição, eu jogo assim direto mesmo. E vamos que vamos. E esse vídeo aí tem um patrocínio aí da Binance, que eu vou deixar o link na descrição, e também da Nomad, se vocês querem ter uma conta global sem pagar IOF, na verdade pagando IOF mais barato. Lembrando, se você tem um cartão internacional registrado no Brasil, esse você usa no Brasil. Se você tem um cartão internacional registrado em outro lugar, não ser no Brasil, você gasta fora, porque tem diferença de IOF. E se você gostou do vídeo, comenta, compartilhe. Fui, I don't know.